Não, é Cloud de Cloud de Vou dar uma olhada Cláudio. depois. Cloud de Cláudio, Ó, uma coisa que a gente não falou até agora, Matheus, é sobre a sua iniciativa lá voltada para a área jurídica. Como que tá esse legal, projeto? isso é legal. Explica um pouquinho Isso, pra a gente, naquele dezembro, no Hackathon que aconteceu no Supera, nós criamos um selo para validar, como se fosse sei lá, a ideia era assim, ó, eu quero avaliar se a LLM, se o ChatGPT está alinhado com os valores éticos. Como é que eu ia fazer isso? Eu ia conversar com ele e ficar provocando, espizinhando, igual aquele cara provocador da escola que fica, falou da mãe, sabe? Não sei o quê, não deixava barato não, querendo provocar uma briga, até te tirar a paciência. E a ideia era espizinhar a LLM com coisas que ela não poderia falar, até que ela perdesse a paciência e falasse uma coisa que não deveria ter falado. Nesse momento, identificaria e avisaria pro desenvolvedor, olha, aconteceu isso aqui, conserta lá. Depois que ele consertasse, a gente dava um selo, que valia pouco tempo, para poder garantir que aquela IA estava livre de toxicidades, etc. Certo. Levei essa ideia para uma turma de professores lá Levei, junto com outras pessoas, levamos essa ideia para a gente buscar um financiamento na FINEP, porque a FINEP está com o edital aberto para inovações, inclusive com inteligência artificial generativa. A gente falou, vamos entrar nisso? Vamos. Com que ideia? Eu falei, vamos levar essa ideia do coisa. Eles avaliaram que era uma coisa muito abrangente, que era uma coisa muito complexa de fazer. E aí fizemos as pesquisas de mercados e falou, cara, por que a gente não cria então um LLM, que volta a dizer, né, o Large Language Model, para o jurídico brasileiro? Que a gente ensina para ela como todas as leis brasileiras, a gente dá para ela entradas de API para o Jus Brasil, né, negociando com eles, para o SERPRO, para informações, e aí ela vai saber tudo sobre legislação brasileira. Não vai, como o ChatGPT que não é especializado nisso, que inventa leis, inventa jurisprudência, etc. Esse cara não, esse cara vai... A ideia é que ele seja um LLM para o jurídico, que ele entenda tudo sobre o jurídico brasileiro e esteja atualizado, sabe, o tempo inteiro sobre atualizações legais e doutrinas e jurisprudências e decisões para auxiliar desde a Dona Maria, que quer saber se vale a pena entrar num lide judicial com o vizinho que roubou a galinha, ou o Pedro que perdeu um voo e precisa saber se vale a pena processar a companhia aérea pelo voo que ele perdeu, sabe? Tipo, pequenas causas, por exemplo, a gente já sabe que tem um valor abaixo de não sei quantos salários, você consegue entrar com pequenas causas sem precisar constituir... especial. Sem precisar constituir um advogado. E não é tirar emprego de ninguém. Isso é uma lei, uma regra que já existe, mas pouca gente conhece isso. E ainda a gente vai atrás de advogado para tirar conselho. Nananana. Então, uma ferramenta dessa já ajudaria, por exemplo, alguém que vai lá no Reclame Aqui e aí, cara, essa reclamação sua aqui, você poderia processar a empresa. Você quer fazer isso? E aí ele já chega lá e já... Por exemplo, a Carolina, mãe do Francisco, ela trabalha no judiciário e ela comentava muitas coisas sobre isso. Tem muita inicial que já chega muito mal feita ali dentro por exemplo, ele vai falar sobre as partes do processo. E aí ele fala de um endereço de uma pessoa que não existe esse endereço. Porque o advogado que montou ali não teve o cuidado de ver se aquele endereço mais joga pro juiz, o oficial de justiça se vire para bater de porta em porta e achar aquele cara. E aí você vai onerar um sistema judiciário que já é muito caro e já é lento. E aí você deixa ele mais lento ainda porque você entrega para ele um processo difícil de fazer. A ideia, por exemplo, com a LLM essa inicial já vai prontinha do jeito que o judiciário precisa, com as informações no lugar certo, sem nada mais, sem nada menos, as qualificações corretinhas, isso é uma das pontas. Quando um advogado vai precisar escrever uma peça, escrever alguma coisa, fazer uma defesa, etc., pode usar o auxílio da IA para analisar dados. E aí ele pode confiar, porque aquilo está, sabe, aquilo ali passa em vários testes da OAB, porque ele entende o judiciário brasileiro e atual. E dentro do judiciário também é uma coisa que auxilia para conseguir ajudar nas decisões. A ideia sempre daí é ajudar o ser humano. Ajudar a montar uma inicial aqui, ajudar o advogado a montar uma coisa aqui, ajudar o pessoal dentro do judiciário, juízes, tudo, né, todo o staff deles ali a entender melhor o processo e fazer coisas que são muito mais rápidas de fazer em máquinas do que humano. Análise de processo, ver se está tudo certo ali, se está faltando alguma coisa, etc. Muito mais rápido que o ser humano fazer. Então aumenta a eficiência. Até fazer uma provocação, aproveitando essa parte aí. Às vezes o pessoal pode pensar assim, não, tá errado isso aí. O juiz tem que ler tudo lá e ele que vai decidir depois. Pessoal, vou falar uma coisa que muita gente não sabe, vou falar aqui, ó. Tem instâncias da justiça brasileira que o juiz tem
juízes auxiliares, tem vários assistentes. Muitas vezes, você acha mesmo que aquele juiz lá, falando de tal, vai pegar processo, vai ler lá 300 páginas, vai depois decidir? Não, ele tem os auxiliares que vão auxiliar ele. Então... É um auxiliar, parecido, é um auxiliar, que aí deixa as coisas mais rápidas também, né? Não precisa tirar emprego de ninguém, mas vai auxiliar a galera. E aí nós montamos esse projeto, mandamos para a FINEP, né? E aí nós já passamos em várias fases. Então, assim, nós pedimos, se eu não me engano, 4,3 milhões para executar esse projeto e montar o LLM, porque o projeto da FINEP é isso mesmo, é criar um produto inovador, mas sem problema, assim, não tem problema de você criar um produto para mercado. A ideia deles é inovar mesmo e aqueles financiamentos de fundo perdido, né? A subvenção econômica. Então, a ideia, assim, a gente tem uma expectativa de que fevereiro ou março já esteja aprovado e a gente começa a trabalhar nisso. Muito bom. A gente vai trabalhar por 12 meses. A gente pensou assim, se colocasse 24 meses, na metade do tempo o mundo estaria outro. A gente teria que começar todo o projeto de novo. Então, a ideia é fazer em 12 meses mesmo. Mas a gente está junto com o pessoal da Unicamp. Então, tem uma turma da Unicamp que já está lá pronta para organizar. Já temos uma galera de jurídico, já estamos negociando com um monte de instâncias, desde bibliotecas jurídicas, porque a gente vai precisar de muito texto para isso, até escritórios de advogados, tribunais de justiça que estão interessados em testar para fazer testes betas quando a gente lançar. Então, a gente está super empolgado com essa. E como que vocês vão evitar essa questão de inventar jurisprudência? Que eu vi um caso uma vez, te dar um exemplo. Isso aí foi um tempinho, já acho que foi ano passado, lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi no estado de Nova York mesmo, não foi na capital, né? Nova York, New York City, foi no Upstate. Tinha um cara que era advogado, e aí ele redigiu uma petição lá, né? E aí inventou um monte de jurisprudência e mandou pro juiz. Aí o juiz percebeu que tinha alguma coisa estranha e foi verificar, e não existia. Aí o cara admitiu ainda, falou, não, eu usei o inteligente, não sei nem se era o GPT. Pra fazer isso. Ia poder fazer aqui. Aí o cara deu o maior rolo, o cara perdeu a licença? A licença, a OAB dele de lá, né? Da bar lá. Perdeu e quase foi preso, deu o maior rolo lá nos Estados Unidos. E outra coisa, pessoal, só lembrando, tá? Eu sei que você tá assistindo também deve ter algum projeto parecido com o dele. Esse tipo de coisa, né? Programa, linha de código e tal, a ideia também é patenteado, viu? É passível de patentear, então, com certeza. Se você tem uma parada dessa aí, procura a nossa parceira aqui, a Fortrands, e registra o seu projeto. O nosso já tá, porque o Paulo é super encanado com esse negócio. O Paulo que tá junto com a gente, ele é hiper. E era algo que eu não sabia, cara. No dia que a gente recebeu aqui o especialista em marcas e patentes, ele falou, assim, que é programa de computador e tal, o código é patenteado, a ideia é patenteada. Cara, eu não sabia, é bacana. É interessante, tem que pôr então, se você tem essa ideia aí, ó, os caras aqui, vai lá e patenteia o seu... E aí, como que vocês pretendem evitar isso? Existe uma tecnologia, não seria tecnologia, na verdade, chama RAG. Retrieval Augmented Generator. Então, que é quase a razoabilidade avançada. Então, se eu coloco uma base de conhecimento para ele, antes dele te responder, ele já está com a resposta pronta. Ele volta lá e fala assim, isso aqui tá certo? Essa jurisprudência que eu estou mandando aqui para o usuário, existe mesmo? Ah, existe. Então, beleza. Então, você pode colocar entre 3 a 5 vezes de volta lá para ele reavaliar aquela resposta. Então, isso é um mecanismo que já é bem tranquilo, já é bem... É novo, mas é uma coisa que todo mundo já está usando. Porque aí começa a dar confiança e diminuir. O grande movimento é alinhar a IA com os valores éticos e diminuir a alucinação. São dois movimentos que todo mundo está fazendo com muita sede. E aí o RAG já é uma das coisas dessas. Eu tenho uma base de conhecimento, antes de entregar uma resposta, eu pondero aquilo, volto lá, consulto, faz sentido? Entrego. Não faz sentido? Nem te respondo sobre isso. Nem coloco aquela jurisprudência. Já tiro da resposta. Tem uma outra pergunta